Paz de Deus, meus irmãos. Eu ouvindo que há muitos homens de Deus que têm os olhos que vê as coisas com o olho de Espírito, com a mente de Cristo. Montoninho já ouviu essa obra, muitos já ouviram, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo. Eu nasci, meus pais já eram crentes, e com 10 anos de idade fui perdendo o encanto de congregar no culto de jovem, e conheci o esporte, o futebol pela escola, e enfim, fui jogar futebol na Argentina, no Uruguai, fui bicampeão sul-americano e vim fazer um teste no Corinthians em São Paulo. Passei no primeiro peneirão, no segundo peneirão, no terceiro peneirão era domingo, tinha jogo oficial, ficou para segunda. E como meu pai, logo que Deus chamou ele, Deus levantou ele para a obra da piedade, para diácono. Quando ele veio na primeira assembleia aqui em São Paulo, ele voltou para nossa cidade em Uruguaiana dizendo que o Brás era uma igreja muito linda. E lá na época a igreja era de madeira, tinha máximo 40 irmãos. E ele maravilhado com a obra de Deus e o trabalho da obra de Deus, ele falou: quando eu acordei meu sapato estava engraxado e do lado tinha um sapato novo e tinha um terno novo, e eu com meu terninho surrado. E ele encantado com o amor de obra de Deus na assembleia, na época de assembleia, né? E levou umas fotos para nós. E nós era pequeno, vimos aquelas fotos e eu no meu coração coloquei: bom, mesmo que eu não seja crente, mas o dia que eu for em São Paulo eu preciso conhecer a igreja do Brás. E eu estava jogando futebol em São Paulo, domingo era jogo oficial, não tinha nada para fazer, fui conhecer o Brás, era batismo, e naquele dia Deus falava com um jogador de futebol que não era da cidade, que vinha de longe, que vinha de um lar pobre, mas que Deus queria a mocidade dele, não o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama, mas queria a mocidade daquele jogador de futebol para servi-lo, e Deus me chamou na graça. Voltei servindo a Deus. Uruguaiana, reunião da mocidade uma vez por ano. Difícil a obra de Deus no Rio Grande do Sul, é bastante difícil. Só quem morou ou mora lá sabe o quão difícil é servir a Deus no Rio Grande do Sul. E meus familiares não são crentes, minha família não entendeu por que alguém com uma carreira tão promissora não ficou jogando futebol. Enfim, as lutas, prova começou a vir, eu comecei a enfraquecer, comecei a jogar de futebol novamente, já batizado. E aí minha família, os irmãos na congregação, a mãe da piedade, o pai diácono, cidade pequena, julgava muito por conta eu estava jogando futebol depois de batizado. E muitos por amor, porque viram nós crescer e se achavam um pouco de pai também. E no intuito do amor, às vezes ultrapassavam e me machucavam, batiam. As irmãs, quando me viam na beira do alambrado, falavam: a minha mãe, Deus se usava dela, hoje ela já dorme no Senhor. Tinha um dom de profecia muito bonito, um dom de cura, uma serva de Deus que nos ensinou muito. E então os irmãos falavam: sua mãe tem um dom tão bonito, seu pai diácono, sua mãe da piedade, você é vergonha da sua casa. Aí daquele que vem um escândalo pela obra de Deus. E aquilo foi me deixando de uma maneira tão angustiante, que um dia eu, desempregado, meu pai jardineiro, trabalhava com fazendeiros, estava na fazenda ganhando o pão de cada dia. Eu peguei uma moto emprestada, fui na fazenda, falei: hoje eu vou falar primeiro com meu pai, depois eu falo com a mãe, porque a mãe sempre é mais difícil de enfrentar. Mas primeiro eu vou falar com meu pai, que foi um engano eu ter batizado, e uma perca de tempo, porque eu não conseguiria ser crente igual ele e a mãe era. E além de não ter dom nenhum, porque na época eu não era músico, não era selado com a promessa, não orava, eu só congregava. E o adversário entrou de uma forma na minha mente, falou: você não faz nada e ainda o pouco que faz é escandalizar a obra e envergonhar teu pai e tua mãe. Por que você não para de congregar e larga logo essa coisa de servir a Deus? Não vai dar para você. Você não tem característica de crente, você não parece crente, anda sem camisa, jogando futebol sem camisa. Você é vergonha da tua casa. Aí eu cheguei pro meu pai estava roçando com a enxada,
e eu vi aquele homem de longe com um chapéu de palha no sol. Ardeu meu coração. Que dor ter que falar para o meu melhor amigo depois de Deus que eu não conseguiria mais servir a Deus porque eu era muito pequeno e muito fraco. Esta viagem farei com Jesus meu Senhor, certamente ao céu chegarei. E não tive coragem de falar, saudei ele com ósculo. Ele perguntou o que eu vim fazer, eu falei para ele que eu estava sem fazer nada na cidade e vim ver o que ele estava fazendo na fazenda. E vim ajudar ele, ele me deu uma enxada, passamos o dia inteiro calado, almoçamos calado, e eu não tinha coragem de falar pro meu pai que eu não ia mais ser crente, porque eu sabia que eu ia magoá-lo muito, e eu sempre tive um carinho muito grande por ele, uma amizade muito aberta com os meus pais, sempre conversamos, dialogamos de tudo, e nos trataram sempre com muito amor, e pelo cabo daquela enxada, aquele homem fez de tudo para me dar educação. E eu sabia que isso magoaria meu pai, então eu falava comigo: Senhor, como pode? Tu se usa tanto do meu pai, um homem de revelação. Será que ele não está vendo que o filho está fraco e não quer mais congregar, não quer mais ser crente? Mas no final do dia ele me deu um chimarrão, falou assim: pai, que eu gostaria de te dar dinheiro, sabe que você está sofrendo com o desemprego, que teus amigos têm tênis novo, teus amigos têm roupa nova, você usa roupas já velhas porque você está sem dinheiro e largou o futebol, não está ganhando mais para jogar. E o pai gostaria de te ajudar mais, mas o pai não tem, filho, quanto para trazer o sustento para casa. Eu falei: mas eu não estou pedindo, pai. Ele falou: mas eu sei da tua necessidade. Então toma um chimarrão com o pai. E ele foi me deu um chimarrão, e enquanto ele me dava aquele chimarrão, ele falava para mim: filho, você reparou em tudo que nós fizemos hoje aqui na fazenda? Não foi só nós, porque parece que teve um exército de anjos cortando grama conosco. O serviço rendeu, filho, porque com tudo, com o Senhor fica mais fácil. Tudo com o Senhor rende. Esta viagem será para mim um prazer. E eu tô feliz por isso. Você consegue ver, filho, aquele bem-te-vi sentado na árvore cantando? Eu falei: vejo, pai. Você sabe o que ele fala? Você tá vendo que ele tá cantando lá para o pôr do sol, onde o sol tá se pondo? Falei: tô vendo, mas não sei o que ele tá falando não. Falou: esse bem-te-vi fala as seguintes palavras, filho: Senhor, graças eu te dou por mais um dia, os raios do sol que tu criou, ter esquentado meu ninho junto dos meus pintainhos da fêmea. E a hora que eu tive fome, não faltou bichinho, inseto para mim comer e trazer para os meus pintainhos. Na hora que eu tive sede, teve rios, teve riachos, eu pude escolher aonde beber a água pura. Na hora em que o sol estava muito forte, eu escolhi uma árvore sombrosa para descansar. Bem te vi que vale a pena glorificar o teu nome. Bem te vi que vale a pena te servir. Mas um dia foi embora o gavião, não pegou eu, não pegou meus pintainhos, e eu digo: bem te vi que vale a pena te servir. E eu fiquei maravilhado com o que Deus dava com meu pai, e ele falou a mesma coisa ao bem te vi, a mesma coisa ao João de Barro, a mesma coisa é aqueles pintinhos que estão pastando ali do lado junto com a galinha, a mesma coisa é a mamãe pato, a mesma coisa é os cordeiros em volta da ovelha. E todo mundo, filho, está feliz porque Deus é misericórdia. E eu falei: que bonito, pai. Ele falou: agora você consegue ver um pássaro com as asas abertas lá em cima? Vejo. Aquilo lá é um gavião. Ele é uma ave de rapina, ele vive de pegar os pássaros mais fracos, mais pequenos. E ele está escolhendo alguém para pegar, filho. Está escolhendo alguém porque daqui um pouquinho o sol se põe e ele vai fazer a sua última refeição. Então ele está escolhendo alguém para pegar. E nisso, meu irmão, eu falei assim: e agora? O que vai ser desses